Bom, Ana, ontem nós demos uma notícia legal aqui e importante de que a Pfizer ela já teria autorizado a aplicação da vacina em adolescentes, né, crianças com mais de 12 anos de idade. E logo depois desse anúncio, a Anvisa, é claro, já começou a analisar esses estudos todos e se posicionou. Exatamente. A Pfizer que tem que fazer esse pedido, né, Joel, para a Sim. mudança da bula, para a orientação para uso do medicamento. Fez esse pedido à Anvisa, a Anvisa autorizou que a aplicação aconteça em pessoas a partir dos 12 anos. Até então, até essa determinação da Anvisa, que no Brasil a vacina poderia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16. É a mesma coisa que vem acontecendo nos Estados Unidos. Por lá também a vacina já tem essa autorização para uso em pessoas com menos idade. No que isso nos beneficia? De que maneira que isso pode ser bom para o Brasil? Não tem nenhuma orientação do Ministério da Saúde em relação a isso por enquanto, mas a gente vai ouvir a palavra de quem está mais por dentro do que o Ministério da Saúde sobre a vacina da Pfizer, que é a pediatra e líder médica na área de vacinas da Pfizer aqui no Brasil, a Júlia Spinardi, que está aqui com a gente. Tudo bem, Júlia? Boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Oi, Júlia, bem-vinda. Olá, boa tarde, Ana, boa tarde, como vão? Tudo bem, graças a Deus, ainda mais com essa notícia, né? Uma notícia fantástica, né? Para os pais, principalmente. Eu, como pai, só me sentirei seguro quando meu filho ou os meus filhos estiverem todos vacinados. Acho que essa notícia ela chega num momento em que a gente começa a repensar o Plano Nacional de Imunização, porque talvez as crianças e adolescentes com comorbidades já sejam inseridas, né, nos próximos dias, no mais tardar nos próximos meses, nesses grupos todos, porque nós já estamos recebendo algumas doses da Pfizer. Algo que foi estudado lá nos Estados Unidos, ou seja, há certeza, há a garantia de que realmente podemos aplicar essa vacina em nossas crianças e adolescentes, né, doutora? Isso mesmo. Então, o estudo na população de adolescentes entre 12 anos e 15 anos de idade ocorreu no recrutamento de crianças nos Estados Unidos. 2.200 crianças e adolescentes nesse grupo etário foram analisados e já havia ocorrido a autorização da utilização dessa vacina nesse grupo etário, tanto pela agência americana quanto pela agência europeia, e agora, com bastante satisfação, a gente recebe esse parecer positivo da Anvisa também para ampliação do uso aqui no Brasil. Ótimo. Agora, de que maneira, Júlia, que o uso dessas vacinas em crianças, vamos supor que a gente esteja nesse instante já pensando nessa reformulação do Plano Nacional de Imunização e vá para crianças com comorbidades. Tem especialistas que falam que é preciso primeiro vacinar todo o grupo de adultos, porque isso automaticamente protege as crianças. O seu raciocínio vai nesse mesmo caminho ou que tipo de benefício que a gente teria incluindo as crianças na vacinação agora? Do ponto de vista de saúde pública, é fundamental que os adultos e os pacientes com comorbidades sejam mesmo prioridade. Eles são os pacientes que superlotam os sistemas de saúde, que têm maior chance de doença severa, de sequela, de gravidade na doença e até morte. Então, quando a gente compara com a população pediátrica, o risco é realmente menor, mas ele não é nulo. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é que a médio prazo, quando a gente tiver uma população adulta mais completamente vacinado, vai ser importante a vacinação de outros grupos etários para que a gente tenha um controle da circulação do vírus. Então, à medida que nós vamos caminhando no aumento de porcentagem da população vacinada, outros grupos passam a ser foco com esse intuito de garantir o famoso efeito rebanho, impedir a circulação do vírus por toda a comunidade. E aí a população adolescente, com certeza, deve fazer parte dessa etapa. Não nesse momento prioritário, existem princípios, fundamentos da saúde pública que ainda nos colocam a priorização na população adulta, e é isso que o Ministério e o programa têm trazido nos seus posicionamentos, mas a Pfizer entende que a população pediátrica vai ter o seu espaço e o seu devido papel também no controle da pandemia, e por isso evoluiu nos seus estudos para a utilização dessa vacina. Doutora, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas talvez uma criança de 3, 4, 5, 6 anos pode ser mais vulnerável devido ao seu sistema imunológico não tão avançado como o sistema imunológico, por exemplo, de um adolescente. Por isso, uma criança ela pode ser mais vulnerável que o adolescente
pensando na Covid-19, pensando nessa doença. Né? Porque a gente ouve desde sempre dos pediatras o seguinte: seu filho vai parar de ter gripe quando ele estiver lá próximo aos 5 anos. Depois dos 5, 6 anos de idade, o sistema imunológico dele já vai estar mais desenvolvido, logo ele ficará mais imune, mais protegido a essas doenças todas. Não sei se essa regra deve ser seguida também com a Covid-19. Já há algum estudo sendo conduzido lá nos Estados Unidos, por exemplo, com crianças de 3, 4, 5 até 10, 11 anos de idade? Sim, a Pfizer segue o seu plano de desenvolvimento na análise da utilização da vacina em outros grupos etários e pretende estender essa análise para grupos abaixo de 11 anos de idade. A princípio, entre 5 e 11 anos de idade, e depois a gente vai num decrescente de idade até a população até 6 meses de idade. E quando que nós teremos os resultados, por exemplo, dessa faixa etária, entre 5 e 11 anos? Já estamos prestes a receber esses resultados, porque eles já estão em andamento, como a senhora acabou de dizer para a gente. O recrutamento já começou, mas o resultado a gente espera mais para o final do ano. Então, a prioridade era o grupo de adolescentes, porque apesar de, como você mencionou, existir uma diferença do ponto de vista imunológico, da capacidade de reagir para uma doença infecciosa nas idades mais jovens em comparação com os adolescentes, especificamente no Covid, a gente vê alguns casos da síndrome inflamatória pelo Covid que são importantes na faixa etária dos adolescentes. Então, era importante estender para esse grupo. Vamos colocar outra coisa na balança aqui, que é a importância do adolescente circular na comunidade para o seu desenvolvimento. Então, o adolescente se socializa mais, ele está mais presente com outros grupos etários, então também era importante conferir uma proteção para ele nesse momento, mas os outros grupos etários virão à medida que os dados se provarem que a vacina também será segura e eficaz para esses grupos. Agora, saindo um pouco da questão até da vacinação para crianças, em relação a essas variantes que a gente tem visto, inclusive aqui no Brasil também. A vacina da Pfizer comprovadamente já combate todas as variantes, variante indiana, variante sul-africana. Alguma está em estudo por enquanto? Como é que está essa situação? Nesse momento, os dados são bastante positivos, Ana. Nós temos análise em duas frentes, né? A Pfizer tem um programa contínuo de análise de variantes, onde a gente analisa os efeitos, a capacidade de manter a proteção para essas variantes in vitro, ou seja, laboratorialmente, e esses dados são bastante positivos, mostrando que para todas as variantes de preocupação que nós temos circulando hoje, a vacina mantém o seu potencial protetivo, e em paralelo nós temos os dados da utilização de vida real dessa vacina. Então, o que os países que já estão com porcentagens maiores da sua população vacinada enxergam do ponto de vista de controle de doença, mesmo numa situação epidemiológica onde as variantes estão circulando. Então, esses dois braços nos permitem, no momento, mostrar que existe sim uma proteção mantida, garantida para as variantes circulantes até o momento. É claro que o trabalho tecnológico de uma empresa como a Pfizer não para nunca. Os resultados aí, a autorização para se aplicar a vacina em adolescentes com mais de 12 anos de idade é um exemplo disso. Essas novas variantes já fazem parte dos novos estudos e daqui a alguns dias, alguns meses, nós já deveremos ter uma vacina da Pfizer, por exemplo, atualizada, 2021, modelo 2022, doutora? Nesse momento não há uma previsão para isso, porque tudo nos aponta que a atual formulação da vacina é suficiente para a proteção das variantes. Mas uma das vantagens da plataforma que a Pfizer utiliza nessa vacina, que é a plataforma do RNA, é a rápida adaptação da molécula, caso seja necessário. Então, caso encontremos alguma variante que não seja coberta pela fórmula atual, a tecnologia envolvida na plataforma permite uma adaptação mais ágil e a disponibilidade mais rápida para a população de uma eventual nova vacina. Uma outra questão, doutora, terceira dose. Há algo em estudo também aí com vocês na Pfizer, algo que indique essa necessidade ou uma necessidade de vacinação recorrente, como alguns pesquisadores comentam?
é uma questão que a comunidade científica ainda está se debruçando, está buscando entender. O que nós temos e anunciamos recentemente foi que uma análise de 6 meses após a realização do esquema vacinal, onde a nossa capacidade de eficácia, nosso potencial de proteção se mantém acima de 90%. Então, até o momento, nesse momento, a gente não tem a resposta clara de que seria necessário uma terceira dose. Então, seguimos acompanhando a persistência dessa proteção e até mesmo frente a uma variante. Uma das questões que a comunidade científica traz é: para uma nova variante, seria necessário apenas ter mais anticorpo? Eu preciso ter realmente uma nova vacina? Então, são questões que o tempo vai dizer para a gente e a gente segue o nosso plano de desenvolvimento com isso em foco para tentar atender às necessidades que possam vir. Aproveitando a conversa com a competente pediatra, a doutora Júlia Spinardi, eu já lanço a seguinte questão. Se a senhora tivesse que se preocupar com algumas crianças em relação à Covid-19, com quais a senhora se preocuparia? Realmente, as crianças com fatores de risco são, nesse momento, do ponto de vista de doença, entendendo que a carga da doença aqui na população pediátrica é menor, são as crianças prioritárias dentro desse grupo. Então, aquelas crianças com fatores de risco conhecidos, os cardiopatas, os pacientes diabéticos, por exemplo, os obesos, poderiam se beneficiar de uma proteção mais a curto prazo do que aguardar o eventual efeito rebanho ou da vacinação em massa. Obesidade, diabético e Cardiopatas. Sim. E aqui... Nesse momento, sim. Tá. Doutora Júlia Spinardi, muito obrigado mesmo pela entrevista, sempre na torcida aqui para que esses estudos avancem cada vez mais para proteger toda a população. Vocês desempenham um trabalho essencial, fantástico, brilhante. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada. Eu que agradeço, uma boa tarde, um bom trabalho para vocês.